Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje eu tô aqui com o Sebastian, que vai falar sobre produtividade, sobre ser freela, e isso abarca uma série de coisas, né? Como vocês que são consultores, que trabalham junto com a gente na Felipelli, também um público mais que quer saber mais de marketing digital e, por que não, para as empresas que vão trabalhar melhor a sua produtividade. Então, Sebastian, muito obrigada de você estar aqui dando seu tempo pra gente. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar com mais pessoas e sempre trazer um pouco mais desses assuntos que permeiam o meu dia a dia. Eu, particularmente, adoro. Sou até suspeito. Bom, eu não apresentei você como empreendedor, mas é um super empreendedor, porque fez 2 empresas. Eu não vou dizer que eu sou um empreendedor serial, como muita gente gosta de usar, porque eu não tenho vários negócios, mas eu sou empreendedor há 11 anos e sempre empreendi por conta própria. Justamente o ser freela é a minha conta principal justamente por conta disso, né? Hoje eu tenho 2 negócios que tá tudo dentro de Sebastian Baltazar, então é um grande negócio Sebastian, com 2 vertentes diferenciadas, uma focada principalmente em produtividade hoje, e outra focada mais na geração de conteúdos para outros empreendedores que são também autônomos freelancers, né? Como que você começou? Porque, assim, pelo que eu entendi, começou primeiro ser freela para depois trabalhar com o mago do Notion. Então, se você puder contar pra gente, né, essa parte do marketing digital, como é que você chegou lá, por que você escolheu essa coisa do freelancer, claro. Que eu acho que tem muito a ver, porque às vezes as empresas ou as pessoas, ou os consultores, como a gente tinha falado, não podem contratar um departamento de marketing ou até uma agência, mas eles podem contratar partes disso. Dificilmente uma empresa vai contratar um departamento inteiro sem contratar pelo menos um ou outro profissional que seja independente. Muito raramente isso vai acontecer. Porque o profissional independente, ele é um profissional multifacetado. Então, muitas das vezes, sai mais barato para a empresa, em projetos pontuais específicos, eu acabar contratando um profissional freelancer. Como que eu comecei exatamente isso, né? Como é que eu cheguei na vida freelancer? Por acaso, essa é a verdade, eu precisava pagar contas, não é? Todo mundo precisa pagar contas, e eu tinha acabado de pedir demissão numa empresa. Eu comecei no digital já fortemente, porque eu comecei dando aula de informática, essa é a minha vida profissional. Eu comecei como professor de informática, então eu já fui direto para a parte do que envolvia internet. E ali dentro você tem que aprender uma série de coisas, porque você vai ensinar isso para outras pessoas. E mais ou menos ali, há uns 11 anos atrás, não vou fazer o cálculo de cabeça porque matemática não é minha praia, eu comecei a dar essas aulas de maneira individual. Então eu comecei a ser professor VIP e percebi que, de repente, aquilo que eu ensinava para as pessoas podia ser também um serviço, porque no final eu estava ensinando as pessoas a criar sites, eu estava ensinando as pessoas a criar marcas, então eu podia vender isso como serviço. E foi mais ou menos aí que eu comecei a realmente vender serviços, vendendo serviços de design, em variados níveis, design gráfico, e vendendo serviços de criação de sites, né, que envolve um pouco de design também. Então, eu comecei a vender por conta própria e isso me torna um profissional independente, autônomo. E aí, eu acabei ficando nessa vida, eu sempre conto, existe uma coisa meio engraçada, que eu acabei ficando nessa vida porque eu recebia um seguro-desemprego, mas eu paguei o famoso DAS, o Simples Nacional, a primeira vez, e isso cortou o meu seguro-desemprego, eu não sabia nada, porque, gente, eu tô falando de 11 anos atrás. Você não sabe, as informações não eram tão óbvias, tão claras como elas são hoje. E aí eu simplesmente paguei sem saber que eu ia ficar sem meu seguro-desemprego. Sim. E fiquei sem o seguro-desemprego e falei, pronto, é isso. Agora eu vou ter que me virar nos 30, nos 15, nos 5, porque eu vou ter que vender. E aí foi quando eu realmente entrei de cabeça. Inicialmente eu não tinha opção e na sequência percebi que existiam muitos benefícios da flexibilidade dos meus horários, de eu ter horário livre para sair com meus amigos, para sair com os familiares, para sair com as pessoas, para poder curtir um pouco mais. Eu falei, acho que eu gosto dessa vida aqui, eu curto essa vibe de ter mais liberdade, principalmente liberdade de escolha de projetos. E eu acabei ficando, então eu tô aí, há 11, vai fazer 12 anos, talvez final desse ano façam 12 anos que eu tô empreendendo como freelancer. Nesse meio tempo é que criou o Ser Freela, porque mais ou menos uns 6 anos atrás,
Meu marido, inclusive, ficou muito no meu pé. Tipo, faz conteúdo, porque você sabe bastante e tal. E eu precisava contratar outros profissionais freelancers, justamente. E percebia que faltava um pouco de expertise das pessoas. Mas para te ajudar. Para me ajudar. Os projetos foram ficando cada vez maiores e tendo mais demanda. Ou eu só simplesmente rejeitava o cliente, ou eu começava a expandir. Então eu comecei a fazer pequenos times de freelancers para cada tipo de projeto. Então, um determinado projeto eu preciso de um designer, outro projeto eu preciso de outro designer, e aí eu ia contratando as pessoas. Tinha muito de um conceito que eu gosto, eu tinha lido na época, que se eu não tiver errado, o termo é give back to community, né? Tipo, devolva para sua comunidade. E eu gostava muito desse conceito, então eu ficava meio que tipo, se tá aparecendo demanda para mim, eu posso espalhar essa demanda para outras pessoas. Por que não, né? Não vou recusar o cliente. Então eu também não vou ficar completamente, tipo, com aquela preocupação de, eu recuso agora, será que vai querer fechar uma coisa no futuro? Mas, ao mesmo tempo, também não tiro a oportunidade de ninguém, porque eu tô conectando essas pessoas. E meio que isso acabou gerando o conteúdo. Inevitavelmente, eu precisava criar conteúdo para ensinar outras pessoas a fazer, a principalmente se organizar. Acho que até por isso que eu gosto tanto de produtividade. Organização no mercado digital... É fundamental. Mas é difícil de encontrar gente muito organizada. Nossa, como é difícil. Sofri. E aí eu começava meio que a mentorar as pessoas. E isso gerou um pouco do meu marido de ficar ali no meu pé. Por que você não cria? Por que você não cria conteúdo? E aí a gente acabou fundando o Ser Freela, que foi mais um hub educacional na internet para falar com outros profissionais freelancers e mostrar um pouco da minha trajetória. Já fazia mais ou menos uns 6 anos que eu estava por ali, então eu mostrei um pouco de como eu me organizava, o que eu achava importante, o que era fundamental na venda, na negociação, quais comportamentos, principalmente quais as soft skills, que a gente fala bastante, que são necessárias para um profissional freelancer, porque a parte técnica, você aprende numa escola, você aprende numa faculdade, você aprende até num curso digital ou num vídeo do YouTube, mas essa parte comportamental, de como saber se comunicar, de como saber se portar diante de uma reunião, de como saber negociar com o cliente, tudo isso faltava muito. E aí eu comecei a ensinar, literalmente comecei a compartilhar o que eu sabia. E surgiu assim o Ser Freela. Que legal, porque isso vai muito próximo do que a gente faz, que é trabalhar e desenvolver soft skills. Que a gente faz a identificação, né, pelos testes, e depois desenvolve. Então, a gente pode ver, por exemplo, na questão do conflito, como que tem ferramentas que, por exemplo, que identificam qual o seu estilo de negociação. Legal. E, na verdade, o seu estilo de negociação vai fazer com que você seja ou mais agressivo, ou mais passivo, ou que isso pode gerar... porque todos nós temos uma tendência, ou de ceder muito, porque acredita, depende muito das suas crenças, né? Porque acredita que se não ceder não vai fechar o contrato, e aí não se sente bem depois. Total. Então, tem várias características que a gente analisa para poder complementar, e aí eu acho que tem tudo a ver, porque isso é em qualquer área. Total. Mas voltando ao Ser Freela, ele tem, como você falou, um hub educacional. Mas ele então não tem uma questão de você deixar na vitrine os profissionais freelancers? Ou tem também? Teve por um tempo. Houve um tempo em que a gente, em alguns dos nossos cursos, a gente começou a criar muito conteúdo, principalmente relacionado a justamente habilidades comportamentais. Então, um dos nossos principais cursos, que foi o SOS Freelancer, até uma brincadeira mesmo de socorro, eu ensinava basicamente um pouco das ferramentas que eu conhecia. Muitas das ferramentas, inclusive desses testes comportamentais, claro, obviamente não com profissionais da área, mas a gente pegava alguma das coisas que eu já tinha experimentado e que tinha sido interessante, e eu acabava compartilhando isso com essas pessoas. Então, no aspecto de mentalidade, a gente falava muito sobre quais foram as minhas crenças que me impediram de, por exemplo, avançar mais rápido. Quais são as crenças que eu sei que a gente vê outros especialistas falando sobre que vão nos impedir de avançar mais rápido. Na parte de venda, por exemplo, quais são as nossas crenças relacionadas à venda que nos impede, por exemplo, de vender melhor. Um exemplo disso é a gente achar que todo vendedor é mentiroso. É uma crença limitante. Total. E você tem que trabalhar ela na mente do freelancer. Na mente de quem vende, não na mente de quem compra. Porque senão ele não consegue vender. Exatamente. Isso era uma coisa que eu ficava, gente, por que vocês não estão conseguindo vender?
Qual era o problema? Então eu comecei a procurar mais informações sobre isso, criamos esse curso, e aí dentro do curso a gente criou uma vitrine. Então ela durou por um período de tempo, as pessoas que se formavam no curso ficavam expostas nessa vitrine, mas a gente percebeu que isso podia nos levar para uma linha parecida com Orkana ou com alguma outra plataforma, sabe, Marfim, coisas do gênero, e a gente percebeu que a gente não queria esse tipo de gestão, sabe, é uma responsabilidade muito grande, ainda existe um mercado meio leiloeiro quando se trata de profissional freelancer, e a gente queria evitar isso, então hoje a gente não tem uma vitrine, mas a gente funciona como hub de certa forma. Muita gente vem até mim por causa de ser freela, procurando outros freelancers, porque sabe que às vezes eu não faço aquele tipo de serviço, então eles perguntam literalmente, oi, você sabe alguém que você possa recomendar? Como a gente tem uma série de e-mails, leads, a galera que nos acompanha, a gente acaba abrindo essas oportunidades para essa galera, seja no e-mail, seja, sei lá, no grupo de WhatsApp, por exemplo. Legal. Quer dizer, então você de fato fornece alguma coisa, é free mesmo. É free mesmo. E é 100% free, que aliás é uma das coisas que eu bato muito a perna, e bato mesmo assim, é no fato de... São duas coisas, né? O freelancer de ser trabalho livre e o free de a gente fazer um trabalho que seja realmente voluntário no máximo possível. Porque, claro, a gente tem contas para pagar, a gente tem cursos que a gente vende, mas isso não quer dizer que tenha que se limitar ou ficar elitizando determinados acessos. Eu não sou muito fã de elitizar acesso. Eu acho que se você tá ali, se você tá numa comunidade, a comunidade tem que te ajudar, tem que te apoiar. Então, meio que dentro de tudo que a gente faz um pouco nesse conceito do give back to your community, sabe? Na mesma pegada. E aí ajuda as pessoas a aprenderem a trabalhar. Totalmente, 100%. Especialmente no comportamental. Vou te dizer que o técnico é o menos problemático que a gente já teve. Tanto que a gente tem pouquíssimos conteúdos técnicos. Tem muito profissional no mercado que fala com outros profissionais freelancers, mas que ensinam profissões específicas. Então a gente tem, sei lá, por exemplo, o Marcelo Kimura. Ele fala com designers de marca. Ele fala com profissionais autônomos. Só que ele ensina como esse profissional, não só num aspecto comportamental, como que ele realmente vai fechar a marca, quais são os conceitos de design que ele precisa entender e coisas do gênero. A gente percebeu que faltava no mercado quem falasse sobre comportamento. Que para mim é muito mais profundo e necessário no dia a dia. Olha aqui a gente de um freelancer. Aqui. Pois é. Talvez até por isso a gente se conectou. É verdade. E hoje é assim, então hoje a gente tá mais nessa... Bom, hoje especificamente eu tô mais focado em produtividade, né? Eu falo mais sobre esse assunto. Ser freela ainda existe, ainda é uma marca, ainda é o hub, ainda tem curso, ainda até tem porque palestra. É pra comunidade, você vai alimentando. Exatamente. E a coisa vai... A própria comunidade vai se retroalimentando, então tá tudo lá. Agora, conta essa coisa, porque produtividade até sempre foi importante, mas depois da pandemia, como as pessoas trabalham de home office, por exemplo, lá na empresa, a gente deixa aberto, as pessoas vão quando elas querem para o escritório. E a não ser que a gente tenha reunião ou um encontro das pessoas, mas normalmente elas trabalham de home office. Uma coisa mais ritualística, né? Tipo, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma reunião mais vamos se encontrar e tal. Legal. E a gente sente que a energia é muito gostosa quando você faz isso, né? Mas a maioria do tempo, a pessoa pode escolher trabalhar de casa. Super. Né? Até foi legal, porque a gente tinha escritórios físicos no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei o quê. E a gente já teve até em Curitiba, mas hoje eu trabalho mais perto do Rio de Janeiro do que eu trabalhava antes, quando eu tinha escritório. Porque as pessoas, assim, não faz diferença se ela tá no Rio pra mim hoje ou se ela tá em qualquer bairro de São Paulo, não faz diferença. Então, a gente virou uma coisa mais unida, legal, sabe? Um time mais unido. Mas por isso mesmo, muitas empresas começaram a falar, mas como que a gente mede? Como que é produtividade? Como que a gente vai saber disso? Então a pandemia, ela exacerbou um pouco esse conceito que sempre foi importante, repito, mas que depois da pandemia ficou mais ainda. Até um pouco exageradamente, né? Eu acabei entrando no rolê da produtividade ainda através do ser freela. Porque o que acontece? Eu sempre fui home office. Nesses
dos anos todos eu sempre fui home office, eu sempre gostei do home office. O home office pra mim foi uma grande sacada, uma grande descoberta. Nossa, trabalhar em casa, trabalhar de chinelo, trabalhar de bermuda, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E eu acho que muito disso, inclusive, foi até um pouco talvez romantizado, não posso mentir, motivos pelos quais eu acabei meio que me dando bem com a ideia da vida freelancer. Só que, cara, imagina o seguinte, você trabalha, come e dorme no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. A tua mente te confunde. Chega uma hora que você não sabe se você tá em casa ou se você tá no trabalho, se você tá no escritório ou você não tá. Então, eu comecei a caçar produtividade, comecei a procurar mais, porque eu precisava entender como que eu me disciplinava para conseguir trabalhar em casa sem que ou o trabalho tomasse mais tempo do meu lazer ou o lazer tomasse mais tempo do meu trabalho. Como que eu encontrava esse equilíbrio entre lazer e trabalho, sendo que eu estou no mesmo lugar onde eu vou fazer ambas as coisas? E eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse aspecto. Então, gestão de tempo, gestão de projetos, gestão de tarefas, tudo que envolvia o campo de produtividade, até gestão de pessoas. Porque no final das contas eu contratava outros freelas, também precisava conseguir entender um jeito de trabalhar com uma pessoa que é completamente remota, que é uma das grandes dificuldades que as empresas têm, sem ter que ficar fazendo pressão, por exemplo. E aí, você tá trabalhando hoje? Quando não é isso que me interessa, e sim a entrega que me interessa. Então tudo isso acabou meio que E ao mesmo tempo ele não é teu funcionário formal. Exato. Então você não pode cobrar. Pra você. E nem pode, né? Nem dá e nem pode. Então eu meio que comecei a procurar mais informações sobre isso e me encantou. Uma porque eu já era um pouco disciplinado sem querer. As coisas só simplesmente... Eu sou workaholic. Não falo isso com muito orgulho, mas eu sou workaholic. Eu sempre fui, sempre curti o trabalho. Então eu já tinha um quê de disciplina. E aí foi que eu comecei a entender que envolvia uma série de outras coisas, o que a gente fala de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, não necessariamente significa fazer 50% um, 50% outro. Cada ser, cada indivíduo, cada pessoa vai ter sua própria margem de equilíbrio. Se para mim equilíbrio, por exemplo, é conseguir trabalhar mais horas do que a maioria das pessoas, talvez para mim esteja confortável. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo trabalhem mais. Eu estou dizendo encontrar o meu equilíbrio é importante. Sim. E eu percebi que tinham poucos conteúdos que exploravam o lado comportamental da produtividade. Então eu comecei a me aprofundar mais, e estudar mais, e ler mais, e participar mais de congressos, de palestras e coisas do gênero para realmente aplicar aquilo que eu estava aprendendo comigo. E sem querer, eu acabei esbarrando numa ferramenta que mudou totalmente minha vida, que é o Notion. Depois eu posso falar um pouco mais sobre ela. E aquilo ali meio que se tornou o centro de tudo que eu estava fazendo, porque eu já gostava muito de produtividade, já tinha um módulo inteiro dentro dos nossos cursos que eu falava só sobre gestão de tempo, e aí a gente fala aqui, quando eu falo gestão de tempo, eu tô falando de Lean, Agile, eu tô falando de, principalmente Scrum, que são métodos que a gente utiliza no dia a dia, mesmo que não seja muito do marketing, tá mais ali pra galera de produto, etc, super dá pra utilizar. Mas todo mundo usa isso hoje para... Dá demais para adaptar, é muito bom, é muito fácil, cria um pouco dessa mecânica, os rituais são maravilhosos, inclusive para você trabalhar com outras pessoas que são remotas, facilita muito a comunicação, enfim, isso meio... me empolguei, né, porque eu vou longe, eu realmente me apaixonei pelo assunto e acabei conhecendo uma ferramenta que me deu a oportunidade de me apaixonar mais e de transformar tudo aquilo que eu tinha de conhecimento teórico em alguma coisa tangível. Talvez até desenvolvendo sistemas inteiros de produtividade, que envolva gestão de pessoas e gestão de projetos. Então meio que mais ou menos por aí que eu acabo indo bem aos poucos trazer mais conteúdo sobre produtividade. E porque é inevitável, se você trabalha por conta própria, você tem que entender e criar mecanismos para poder realmente fazer essa distância entre o que é vida pessoal, o que é vida profissional, embora não existam duas vidas, né? Mas como que eu tiro tempo para viver pessoalmente? Como que as pessoas se organizam com isso? Exatamente. E aí meio que a coisa foi andando, né? Eu fui fazendo vários cursos e afins, eu acabei trazendo mais desses conteúdos para mim e compartilhando como era a minha rotina. Conta pra gente um pouquinho sobre esses conteúdos de produtividade. Quais são as sacadas, assim, as 3 mais sacadas que você...
Eu não sei se eu vou falar 3 específicos, mas eu vou falar uma que com toda certeza para mim é uma grande diferença. Quando a gente fala de produtividade, alta performance, a pandemia trouxe muito isso, feliz ou infelizmente, trouxe muito desses assuntos. Quando a gente fala de produtividade, alta performance, a gente sempre vai ter alguma dica de algum guru, de alguma coisa que você tem que acordar 5 horas da manhã, que você tem que... E não é bem verdade. Essas grandes dicas e talvez até essas grandes sacadas, nem sempre contextualizam a realidade de cada ser humano. Para mim, o grande lance da produtividade envolve uma verdadeira jornada de autoconhecimento. De eu realmente conseguir compreender quais são os meus horários produtivos, por exemplo. Porque a gente fala muito sobre círculo cardíaco. Esqueci o termo agora. Ciclo... Sobre a questão de quando a gente tem uns horários que vão funcionar melhor, determinados hormônios no corpo e etc. E que ele tem um funcionamento padrão, mas que cada pessoa regula isso de uma maneira diferente. Então, o meu horário produtivo, por exemplo, o meu, Sebastian, é sempre entre 8 e meio-dia. Depois do meio-dia, já cai completamente a minha performance. Saber disso me permite organizar a minha agenda. Eu não conseguiria, por exemplo, organizar alguma coisa, uma reunião de manhã, porque se eu organizo uma reunião de manhã, eu perco toda a minha produtividade naquela reunião. Eu gasto toda a minha energia social, a minha energia e minha bateria que eu tinha naquele momento. Então, o cérebro está descansado. Exatamente. Então aí você vai fazer as coisas importantes que requerem... mais energia. Isso. Então, entender sobre mim, ou entender sobre si, nesse caso, talvez não sejam 3, é isso que eu mencionei, mas para mim talvez seja a mais importante. Entender que produtividade não é fazer mais. Nem muitas vezes significa fazer melhor, ou fazer melhor no menor tempo, também não. Porque senão isso cria um tapa-buraco, sabe? A gente tá colocando a peneira na frente do sol, a gente tá substituindo uma coisa pela outra. Ou, como se diz, né, trocando 6 por meia dúzia. Não adianta. O lance é você entender que produtividade é você se conhecer o suficiente para saber o que realmente funciona para você. Quais são os melhores horários para você? Se você não funciona à tarde, por que você está trabalhando à tarde? O que você pode fazer? Eu sei que, obviamente, né? Tô falando de realidades mais abertas, de profissionais freelancers, etc. Sim. Se você tá num CLT ou alguma coisa do gênero e não tem tanta flexibilidade, ou você tem um horário comercial que você tem que cumprir, que você tem que interagir com as pessoas da empresa. Mínimo, pelo menos, né? Então tem umas coisas assim. Inclusive, mesmo quando freelancer, eu costumo dar um pouco dessas dicas. Tipo, tente colocar algum horário de atendimento no teu horário comercial, porque o mundo funciona no horário comercial. Lógico. Não tem como você fugir disso. Mas uma coisa é você fazer um horário, 1 hora de atendimento, e outra coisa é você fazer, sei lá, 8 horas. Não, eu tenho que ser produtivo das 8 às 18. Não necessariamente. Talvez você funcione melhor à noite. E isso é o ponto. Você conseguir entender quais são os seus horários, você conseguir entender quais são seus momentos mais produtivos, seus picos de produtividade, vai fazer com que você consiga entregar mais coisas em menor tempo. Não que isso seja o objetivo, mas isso vai ser uma consequência. Porque você sabe quando você está sendo produtivo. Então, se você colocou que você vai fazer 3 tarefas, são 3 tarefas para aquele dia, e você sabe sobre seus próprios ciclos, você consegue entregar as 3 tarefas que você se propôs a fazer e ainda sobrar tempo para fazer outras coisas, sabe? Tem um pouco muito, né, de autodisciplina. Total. De determinação, né, de consciência de que como você funciona, para quê. E uma coisa que eu vejo é muita coisa da personalidade. Por exemplo, tem personalidades que elas são super estruturadas. Aí as pessoas que seguem a Felipelli sabem que a gente fala muito sobre essa questão de quem é estruturado. Ele tem métodos, ele precisa disso. Perfeito. E ele não gosta de misturar lazer com trabalho. Perfeito. Então ele só vai relaxar quando ele terminar a obrigação. Tem um outro perfil que ele mescla tudo. Então ele pode parar aqui, fazer uma coisa de lazer, voltar para cá. Ele intercâmbia muito rapidamente dever e prazer. Perfeito. Então ele vai conseguir fazer essa esticada sem tanta regra, mas isso não quer dizer que ele não esteja sendo produtivo, só quer dizer que ele funciona de uma outra maneira. A gente tem muito essa busca de produtividade, justamente eu entendo, tanto por uma questão mercadológica, né? O mercado é muito assim, de tipo, alta performance, rendimento, alto rendimento. E porque, verdade seja dita, tudo isso começa com uma indústria antiga, que não é o que a gente está vivendo hoje. A gente está numa possível quarta
onda da Revolução Industrial. E agora a gente vem falando sobre inteligência artificial, que talvez confunda até um pouco mais as coisas do que de fato facilite, embora deveria facilitar, né? Mas, enfim, tudo bem, faz parte. A gente está no momento de transição. O ponto é, a gente vem de uma indústria que se cobra performance robótica. A gente está falando das primeiras revoluções industriais. E ainda se cobra muito aquele tipo de mecanismo de eu vou sentar numa linha de produção e produzir, quando hoje, principalmente no trabalho criativo, não existe uma linha de produção. Se for no criativo é mais difícil. Principalmente no criativo. Se você trabalha com marca, se você trabalha com marketing, se você trabalha na concepção estratégica de alguma coisa, muito raramente você vai conseguir fazer uma linha de produção. Você até tem uma linha lógica de produzir algo, mas você vai precisar ter um pouco dessa sua autodisciplina, de entender o que funciona com você e o que não funciona. Eu sou essa pessoa que gosta de fazer momentos de lazer no meio do trabalho. Por isso eu gosto de trabalhar como freelancer, porque eu vou trabalhar um pouco de manhã e aí eu vou parar, eu vou assistir um vídeo no YouTube aleatório, que não tem nada a ver com o meu trabalho. Aí eu vou assistir ele 1 hora, meia hora, paro, volto. Aí eu vou ter o meu horário de almoço, paro, volto. E aí vou indo. E até você tá descansando o teu cérebro. Totalmente. Porque também não tem como aguentar, né? Você vai ter que parar em algum momento. E eu gosto de fazer essas pausas no meio. Porque pra mim funciona bem. E eu sei que nem todo mundo funciona bem nesses horários. Então eu vou trabalhar com pessoas mais diversas possíveis, como você mesmo mencionou. Até ter um pouco desse conhecimento de mim me ajuda a entender, até ser um pouco mais empático com as outras pessoas, porque eu sei que nem todo mundo vai estar disponível nos mesmos horários. Eu sou uma pessoa super assíncrona. Eu detesto gente falar, vamos fazer uma reunião? Não vamos. Se você pode me mandar um áudio, se você pode me mandar um e-mail, se você pode me mandar um texto, não vamos. Inclusive, isso é ser produtivo. É você assíncrono. Não precisa? Tem urgência? Não tem. Então... É muito a preferência de várias pessoas. A gente percebe que tem clientes que querem falar com você. Eles querem te ver, eles querem... E outros que não, que vão mandando áudios e você ouve quando você pode. A agilidade é muito maior. Pra mim é assim que eu trabalho. Às vezes eu tenho um fornecedor recente, por exemplo, que a gente começou a trabalhar junto, e tudo ele queria resolver ali na hora. Então ele manda assim, oi, bom dia. E fica no bom dia. E para no bom dia. Né? Nossa! Ai, como eu quero morrer. Por que você não completa a frase? Fala um bom dia, mas já manda logo o que você precisa. Eu entendo que é convencional de uma relação em que a gente está conversando com outra pessoa, ter um pouco dessa educação. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Mas a gente está assíncrono. A gente não tá no mesmo lugar, sabe? Então não faz sentido. Pode mandar a mensagem de uma vez. E aí teve uma hora que eu mandei isso pra ele. Que eu falei, olha, eu trabalho de maneira quase 100% assíncrona. Muito raramente você vai me mandar um bom dia e eu vou te responder. No mesmo dia. Possivelmente eu vou te mandar esse boa tarde, no final da tarde, quase boa noite. Principalmente porque você só me mandou bom dia, ou seja, não existe urgência nenhuma na sua mensagem. A sua mensagem vai ser a última da fila que eu vou olhar. Porque eu vou ter outras pessoas que vão ter falado bom dia, preciso de tal coisa. E essas pessoas eu vou priorizar. Porque eu já sei o que eu preciso fazer a partir daquela mensagem. E aí eu mandei isso, assim, na moral mesmo. Tipo, olha, eu funciono e eu trabalho melhor assim. Quando você quiser me mandar alguma coisa, já me manda logo sua solicitação. Assim que eu parar, porque eu tenho horários que eu faço para fazer atendimento. Não é uma dica de produtividade, mas é uma dica muito boa para quem trabalha como profissional autônomo. Fazer escalas de horário de atendimento. Então eu tenho horário de manhã, um horário à tarde, um horário à noite. No finalzinho da tarde, né? Pro início da noite. Então eu paro nesses horários para receber, ler, responder mensagem. E aí, quando eu for ver a sua mensagem, eu coloco ela numa fila de produção ou alguma coisa do gênero. E se você só me manda um bom dia, eu vou ver a sua mensagem à noite, só vou fazer no outro dia, boa talvez. Boa noite. Ou nem vou. Porque, tipo, eu às vezes até esqueço, não vou negar. Você me mandou um bom dia, não tinha nada de importante. Tá bom. E acabou, sumiu da minha cabeça. Isso não foi pra nenhuma coleta de nenhum lugar, porque não tinha nenhuma informação, sumiu da minha cabeça. No outro dia a pessoa, oi, bom dia. Oi, bom dia. É um bom dia que você quer? Bom dia. O que você quer? Eu, por exemplo, quando eu olho, porque eu sou muito rápida com o WhatsApp, então quando me mandam e eu não respondi imediatamente, porque é alguma coisa que eu tenho que rever ou pensar, eu olhei, eu ponho como não lida, pra eu lembrar que eu tenho que voltar nessa... É uma pena que aquelas marcadinhas lá só tem 3, né?
Mas o que eu faço é o seguinte, né? Eu trabalho com métodos de produtividade. Então, por exemplo, toda mensagem que chega pra mim vai pra uma caixa de entrada. Não sei Mas isso é e-mail. Não. Caixa de entrada no seguinte... Não sei se você já ouviu falar do método GTD. Não. Tem um livro do David Allen que se chama A Arte de Fazer Acontecer. Que em inglês eu acho que é só Getting It Done, alguma coisa por aí. Eu vou gastar meu inglês porque o inglês é horrível. Mas é GTD a sigla, né? Que é um dos primeiros métodos de produtividade que eu tive. Que possivelmente. Falando. Que são, você tem um local de coleta que vai ser tipo a sua caixa. Esse livro é até um livro antigo. É, super. Foi o primeiro livro que eu li, isso faz realmente uns 10 anos, 11 anos. Mais até, eu acho. Acho que inclusive, foi o primeiro livro que eu li de produtividade na vida. Porque eu precisava organizar o meu dia, eu não sabia o que fazer, e aí meio que esbarrei no GTD, sabe? E eu adorei. Eu fiquei apaixonado por esse método, usei ele durante anos. Ainda uso muito do que eu aprendi nesse método, porque a maioria dos métodos de produtividade segue mais ou menos o mesmo processo. Eu preciso de um lugar para coletar as informações, um lugar ou um horário para processar essas informações e uma saída, que é a base de qualquer processo que a gente cria. Entrada, desenvolvimento, saída. E onde você guarda seus WhatsApps? No Notion. No Notion. Então a pessoa me manda a mensagem, eu sei o que é aquela mensagem, eu tenho um local dentro da minha ferramenta de gestão de produtividade que eu coloco aquilo como uma possível tarefa. Aí eu uso um pouco da mecânica do GTD. Então, se é uma tarefa, eu jogo uma tarefa. Se é um projeto, eu jogo numa área de projeto. Se é uma informação fútil, eu no máximo respondo ela. E deixo ali, ou arquivo eu arquivo bastante, adoro trabalhar com arquivado. Uma das melhores coisas que o WhatsApp criou foi o arquivar. Eu saio fazendo assim, arquivo, fica vazio, que é uma beleza. Outro método que eu adoro também, que tem muito a ver com isso, que é a ideia do inbox zero. Ele é muito focado no e-mail também, mas é super replicável para qualquer lugar que seja mensageira, né? Se é um WhatsApp, Telegram, etc., você arquiva, não é mais importante. Quando a pessoa... É que agora o WhatsApp mudou, né? Antigamente você arquivava, a pessoa respondia, ele saía do arquivo. Eu não sei se tem algum método de devolver, porque confesso que eu não tô mais usando... eu só arquivo realmente porque eu arquivo, sabe? Tipo, eu não quero que apareça mesmo pra mim. Mas antigamente tinha uma opção de você só selecionar e colocar lá se você quer que volte a mensagem do arquivado. Eu preferia assim, porque daí eu arquivava realmente aquelas mensagens que eu não precisava mais ler, e quando a pessoa respondesse, desarquivava e aquilo voltava para minha caixa de entrada. Como parou, eu comecei a focar e centralizar tudo numa única ferramenta. Então eu leio, identifico, coloco em algum lugar e depois eu processo aquilo no momento que eu for processar. Então, acho que você mencionou a questão do Notion. Vamos aproveitar e você explicar para as pessoas o que é o Notion, como ele ajuda, por que você é tão encantado com ele. Pouco, né? Porque eu só falei umas 200 vezes. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é a ferramenta, né? O Notion é uma ferramenta tudo em um, por assim dizer. Ela é uma ferramenta que centraliza várias coisas no único lugar. Então ela substitui facilmente ferramentas como Google Drive e, por exemplo, Dropbox e um Trello. Trello é muito conhecido, né? Sim. Aquele Kanban convencional. Você consegue simplesmente deixar de usar essas 3 ferramentas e utilizá-las só simplesmente no Notion. Ele foi criado originalmente como uma ferramenta colaborativa. Então a ideia era que ele funcionasse meio que como um Evernote para várias pessoas. E aí meio que a flexibilidade da plataforma fez com que os usuários começassem a transformar aquilo em outras coisas. Porque ele é uma ferramenta totalmente sem código. Então você não precisa ser um desenvolvedor, entender de programação para desenvolver alguma coisa no Notion. Ele é uma espécie de arrasta e solta. Então eu tenho um bloco, eu arrasto, eu tenho outro bloco, eu arrasto, e você vai construindo visuais com aquilo de acordo com o que você quiser. E eu tô falando de uma maneira bem abrangente porque realmente ele é muito flexível. Eu posso construir ali uma wiki da empresa, ou posso construir um sistema completo da empresa, desde a wiki até a gestão de operações, por exemplo, tarefa, projetos, prazos e etc. Então ele foi evoluindo para se tornar uma ferramenta tudo em um. Quando eu descobri o Notion, isso foi em 2018. Quando eu descobri o Notion, eu estava procurando uma ferramenta que pudesse resolver justamente esse problema de ter, eu tenho o Google Drive num lugar, eu tenho Trello em outro lugar, eu tenho Favro, não sei o que. Cara, chega uma hora que você tá desesperado de tanta ferramenta. É verdade. Não aguenta mais. E eu queria um lugar que eu pudesse realmente centralizar todas essas coisas e ter uma visão geral de todos os meus projetos. E aí meio que eu conheci o Notion, me apaixonei porque ele literalmente resolve isso.
E eu entrei e acabei virando consultor certificado pela plataforma, né? Existem 2 no Brasil hoje, por exemplo. Eu sou um deles, né? Então existem 2 certificados oficiais pela plataforma. Virei embaixador da plataforma, porque me apaixonei pela ideia de poder conversar com outras pessoas. Se deixar aqui, a gente faz um podcast só sobre isso, tá? Fique bem claro. Eu realmente sou muito apaixonado. Porque ele resolve muitas coisas. E aí eu passei a usar tanto a minha vida pessoal, as anotações, diário, coisas do gênero, até a minha vida profissional numa única ferramenta. Hoje eu quase não uso o Google Drive, por exemplo. Eu uso Gmail, e-mail, etc., porque eu ainda não consegui trazer para o Notion, porque se eu trouxer, eu centralizo tudo lá. Arquivo, foto, tudo? Tudo. Então você consegue construir um sistema em que você pode literalmente fazer upload de tudo. E organizar isso das formas que você achar que vai fazer mais sentido para você. Você consegue importar os dados do Evernote, por exemplo? Totalmente. Inclusive, eles dão créditos para você importar de outras ferramentas. Ah, é? É um marketing um pouco agressivo, mas eu acho divertido. Ah, então. Pois é, você consegue importar do Trello, do Asana, do Evernote. Não tô me recordando algumas. Tem algumas outras, como GitHub. Do Dropbox também. Dropbox você substitui, porque o Dropbox é como se fosse um drive. Ele não importa, né? Você não consegue, por exemplo, conectar eles e simplesmente fazer um import que, sei lá, faria uma coisa em massa. Eu tenho muito conteúdo no Google Drive, então mesmo que eu conseguisse fazer isso de maneira automática, talvez eu não faria, porque, eu uso o Google Drive há muitos milhões de anos, né? Então é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, hoje eu trabalho principalmente com criação de conteúdo para mim mesmo dentro dessas minhas marcas, tanto o @serfrila quanto o @o Mago do Notion. E aí eu preciso produzir esses conteúdos. Todo é 100% produzido no Notion. Quando o meu designer entrega a arte, ele, ao invés de fazer um upload no Dropbox ou no Google Drive, ele faz direto ali, naquele mesmo lugar onde eu coloquei as informações que vão ir para o ar, sabe? O que facilita muito mais o meu processo. Corta, né, uma série de etapas. Eu tenho que entrar numa pasta, abrir outra pasta para depois pegar a imagem, baixar no computador para poder fazer o upload. Isso para dar um exemplo muito leviano, assim, rápido mesmo, sabe? Então tá tudo no único lugar. E como empresa, os arquivos são compartilhados? São compartilhados, você consegue compartilhar todos os bancos de dados ou as páginas que você está criando, até com níveis de acesso. Então, por exemplo, eu quero que um time tal tenha acesso a determinadas coisas, mas não a outras. Você consegue ter essas limitações se você quiser, sabe? Porque às vezes tem, né? A empresa tem, por exemplo, informações que são confidenciais, que não podem ficar compartilhadas entre outros colaboradores. Totalmente possível fazer isso no Notion. Aí ele fecha. Exatamente. Aí você tem os que, dentro de determinados planos lá, você tem uma coisa no Notion chamado espaços de equipe. Perdão. Você tem lá uma coisa chamada espaços de equipe. E aí, nesses espaços de equipe, você consegue colocar, essa aqui é a equipe de designer, essa é a equipe de produto. Sim, tá. Se eu quiser colocar alguma coisa que se conecte entre eles, eu consigo. Se eu não quiser, também é possibilidade. Como o Trello também faz isso, né? O Trello, o Trello eu sei que ele tem a questão colaborativa, mas o grande lance do Trello é que você tem que fazer vários quadros. Isso. E no Notion você não precisa. Ou você pode fazer vários quadros, mas isso não te impede de ter uma visão geral. Para quem é gestor, principalmente líderes, de maneira geral, que precisam ter uma visão geral e não necessariamente individual, você consegue fazer isso no Notion. No Trello você tem que entrar em quadro por quadro para poder ver. Então vou dar um exemplo. Eu tenho 3 projetos, Eu vou ter que ter um projeto num quadro, um projeto em outro, outro projeto em outro. 3 projetos. No Notion eu posso ter esses projetos, mas se eu quiser ter um dashboard principal, que eu veja o andamento dos 3 projetos ao mesmo tempo, eu consigo criar. Entendi. Que é uma das minhas dificuldades maiores que eu tinha antes de vir para o Notion em termos de gestão de projetos, era esse. Como é que você, por exemplo, nessa parte do Mago do Notion, né? Isso. Na verdade, você dá orientação sobre o Notion e também entra uma questão comportamental? Entra principalmente uma questão comportamental em relação a o que é produtividade, o que não é produtividade, gestão de tempo, gestão de pessoal e coisas do gênero. Eu acabo usando o termo do Notion, até para falar a verdade, o Mago do Notion ele surgiu de uma brincadeira. Eu estava numa aula com uma outra amiga minha, que também estava na aula, que é a Nath Facina, do CMI Cria, ela fala sobre criatividade.
Ótima dica pra você trazer aqui, é maravilhosa. E ela tava nessa aula e eu já tinha falado de Notion pra ela e ela brincou. Ah, não, o Sebastian, ele faz uns negócios no Notion, ele é tipo o mago do Notion. Eu adorei isso. Eu falei, o nome é muito bom. Nossa, eu amei, porque eu amo o universo de fantasia, HP, tudo que envolve o aspecto do Senhor dos Anéis, geek. Eu sou bem dessa geração, né? Então, é totalmente minha praia. Eu amei e peguei e acabei usando como o meu nickname dentro desse novo projeto. Mas o foco lá é principalmente falar sobre produtividade, gestão de produtividade, gestão de projetos. Esse é o foco principal. Em especial para profissionais de marketing, justamente, que é o meu público já anterior do Ser uniu as duas coisas. Uni as duas coisas. Porque eu já falava de produtividade no Ser Freela. Só que eu queria falar mais. E o Ser Freela é um pouco mais abrangente, porque as pessoas querem saber mais coisas. Então meio que eu funilei. E o Notion, porque é a minha ferramenta principal. E as pessoas acabam, às vezes, vindo por conta disso. E é aquela coisa do venda o que eles querem, entregue o que eles precisam. Porque às vezes você acha que você precisa de uma ferramenta. E aí você descobre que não adianta você ter o Trello, o Asana, o Notion, se você não tem, por exemplo, um processo. Sim. Então, inclusive nas minhas consultorias de Notion, primeiro a gente mapeia os processos, ou remapeia, ou descobre gargalos. Enfim, a gente realmente faz o mapa do processo da empresa. Só depois é que a gente vai falar de ferramenta. Porque não adianta pode ser a melhor ferramenta do mundo. Se não tiver um processo claro, documentado, estruturado, não vai fazer diferença. Essa ferramenta simplesmente vai ser inútil. Ou ela vai ser abandonada, ou ela não vai ser seguida, ou ninguém vai saber o que fazer com ela, porque não existe uma documentação clara de qual é o passo a passo para trabalhar ali. E além mesmo quando você tem os processos, você ainda tem que monitorar se as pessoas estão seguindo os processos. Total. Porque eu vejo várias vezes, os processos são muito bem definidos, você fala, mas isso está lá no processo. Você olhou? Eu sofro com isso. Porque a gente faz a consultoria e deixa um treinamento de acompanhamento, né? E às vezes geram essas perguntas de tipo, ou perguntas ou geram erros que você fala, mas tava no processo. Então sempre tem que ter alguém que vai ficar ali como um guardião, uma pessoa guardiã dos processos, né? Eu gosto muito do Scrum justamente por causa disso, né? O Agile Scrum, ele vai ter o Scrum Master, que ele é, de certa forma, o guardião do processo. Sim. Esse é o grande papel dele. Fazer com que as pessoas entendam como elas precisam fazer. E tem prazo, aquilo, né? Então também não fica perdido. Exatamente. Porque quando ele só tem o processo inteiro aberto, as pessoas às vezes vão esquecer. E é tão engraçado que você já deve ter passado por isso, que você faz um processo, aí os primeiros estão seguindo, porque eles estão familiarizados, até porque eles fizeram parte do desenho do processo. Aí, sei lá, troca alguém da equipe, aí o processo, ele ramifica, assim, ele cria uma nova... uma coisa assim, meio um novo tentáculo. Não, aí depois quando você vai ver lá na frente, que, na minha cabeça eu já decidi isso lá atrás. Aí volta... Mas quem mudou isso aqui? Eu sou super fã de processos flexíveis, porque eu acho que eu gosto de brincar que o processo está sempre em processo. Eu não acho que o processo acaba nele mesmo, porque a gente vive no mundo... Porque ele é vivo, ele é orgânico, mas vivo. Mas tem que ser comunicado. E tem que ser planejado. Sim. Eu acho que o processo seria melhor se fosse de tal forma. Legal, vamos ter um fórum para isso. Perfeito. Por isso que eu acho sempre que é essencial ter um guardião de processos, uma pessoa guardiã de processos. Não digo uma pessoa contratada só para isso, mas alguém que já esteja ali, que curta. Porque quem gosta de processo, quem gosta de projetos, se amarra nisso. Dentro de uma empresa, se você encontra uma pessoa que curte gestão de projetos, ela não precisa virar uma pessoa gestora de projetos, mas ela pode, por exemplo, se inteirar. E aí, o Notion, inclusive, tem uma certificação só para quem é apaixonado pelo Notion, dentro das empresas, justamente por causa dessa mesma ótica, de ter uma pessoa que é guardiã dos processos, por assim dizer. E aí, eu acho que tem que ter um fórum para isso, mas esporádicos, a cada 3 meses, a cada 15 dias, ou alguma coisa do gênero. De novo, vou citar o Scrum, porque o Scrum nos dá essa permissão, numa retrô, numa review, de poder trazer um gargalo. Eu acho que o processo tá dando errado, tá gargalando aqui, tá dando um gap aqui. Nessa etapa, tá parando. E aí a gente tem essa possibilidade de revisar o processo em conjunto. O problema é quando cria essas ramificações milhares que não vão para lugar nenhum e não resolvem nem o processo, nem o problema que a gente tem ali naquele momento. Né? Eu fiquei até curiosa
já que você fala de comportamento para o pessoal de marketing, porque as duas plataformas, de certa forma, lidam com essa galera. O pessoal de marketing, o que é que eles são mais assistidos? Que conteúdos que eles mais assistiram, que teve mais frequência, likes ou whatever? Ferramenta. Sempre que eu falo de ferramenta. Não só do Notion. Se eu pegar o Ser Freela, por exemplo, que... Não comportamental, então. Não comportamental. Mas é isso que eu falo do vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. Eu falo muito isso, principalmente dentro do marketing, eu fui coprodutor durante muitos anos. Então, eu saí da instrução, fui para design. Em design, eu acabei descobrindo marketing digital na fórmula de lançamento, nos lançamentos digitais, etc. E meio que a gente se enveredou totalmente para esse ritmo. Então, eu tinha muitos clientes experts, né? Que são os clientes da produção digital. E eu via muitos desses clientes tendo exatamente os mesmos problemas. Eu quero resolver um problema, eu vou numa ferramenta. Mas o seu problema não é a ferramenta. O seu problema, por exemplo, é um processo. Então, todas as vezes que eu publicava sobre ferramentas, 20 ferramentas para isso, 5 ferramentas para se tornar mais produtivo, nossa, geralmente dá muitos likes. No meu canal do YouTube, por exemplo, o vídeo que tem mais visualização é o que eu apresento no Notion. Tem 40 e poucos mil visualizações. Entendi. É o vídeo que tem mais like, mais comentários, mais tudo. E foi o primeiro vídeo que eu postei há anos atrás. Eu ainda nem falava tanto de Notion. Eu tinha acabado de descobrir a ferramenta e resolvi fazer um conteúdo sobre isso, porque estou falando com profissionais de marketing, vai ser útil. Até hoje é um dos vídeos que eu recebo mais curtidas e afins. Mas é o lance do venda o que eles querem, não o que eles precisam. Porque eles acham que querem isso e que isso vai resolver a vida. E aí, no decorrer ali de um conteúdo mais aprofundado, eles descobrem que não. Precisa revisitar processo, precisa revisitar comportamento, por exemplo. No caso de um freelancer, eles têm muito de... vamos... outro conteúdo que também tem muita visualização e afins é quando eu falo sobre prospecção e vendas. É outra coisa que aparece demais. Por quê? Isso vai resolver a vida. Eu vou descobrir como prospectar. Só que você, na hora que você vai prospectar de fato, você precisa entender mais sobre comportamento. Na hora que você vai negociar, você precisa entender mais sobre comportamento. Entender melhor como você negocia em termos de... Não é só dicção, mas é dicção também. Existem várias camadinhas que precisam ser vistas que vão além do venda mais, sabe? Sim. Agora, de comportamento mesmo, de dificuldade, você acha que tem a ver mais com flexibilidade das pessoas, tem a ver com a administração do tempo, tem a ver com a forma com que ela se comunica? O que você acha que pega mais? Gestão de tempo. Eu costumo dizer que existem 3 dores, mas a gestão de tempo é a maior. A gente tem ali uma questão de vendas e etc., mas eles não são relacionados a comportamento, né? A gente descobre que quem tá com medo de vender e coisas do gênero, a gente descobre que é comportamental, mas a principal dor ali é a gestão de tempo. Quer fazer mais coisas e não consegue, quer entregar e não consegue entregar bem o trabalho porque fez em cima da hora, ou porque fez apressado, ou porque tinha que entregar, e aí tudo volta para gestão de tempo. Como que você tá organizando sua agenda? Como que você organiza seu tempo de lazer? Como que você se organiza, pessoalmente falando? E se cabe tudo que eles estão querendo pôr dentro também. Porque muitas vezes a gente quer abraçar tudo e, você tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Dizer não para cliente, dizer não para projetos, dizer não para determinadas coisas. Se você não aprender a dizer não, você nunca vai ter grandes sims. Esses dias, inclusive, um designer... que é nosso amigo, também de vez em quando presta serviço para nós, ele estava falando sobre isso. Ele veio me pedir um conselho. Apareceu um cliente para mim e eu fiz um orçamento para ele de tantos reais. Minto, o cliente tinha o orçamento pronto. Olha, eu tenho tantos reais e quero que você faça tais coisas para mim. E ele disse não pela primeira vez. Ele falou, eu disse não porque eu percebi que ia ser uma demanda muito alta, eu percebi que eu não ia, mas eu estou me sentindo mal. Porque eu disse não. Eu falei, pois mas agora que você disse não, as oportunidades começam a funcionar melhor. Porque você tem capacidade de dizer isso não vai funcionar. Não adianta você pegar um cliente que vai te pagar um valor fixo mensal baixo, dentro de uma capacidade de demanda alta, por exemplo, e você não disse não, porque agora você vai ter que dizer não para outras oportunidades que são boas. Sim.
Então, esse discernimento, uma hora você vai ter que ter. Tem a ver até com posicionamento. Totalmente, 100%. Você tá dizendo, olha, isso aqui não é pra mim. Eu não O cliente, inclusive, volta às vezes. Por causa disso, justamente. Porque você tem que colocar na estratégia uma capacidade também de dizer não para algumas coisas. Total. E definir, e até para as pessoas saberem do que você faz, né? Total. Por exemplo, a gente nunca fez recrutamento e seleção, nunca fez, sei lá, remuneração. Não é a nossa praia, não vamos fazer isso. A gente faz desenvolvimento de soft skills. E a avaliação, é isso que a gente faz. Então, fora disso... E é isso que vai te dar resultado. É isso que vai me dar resultado. E ponto. E é isso que a gente sabe fazer. Exato. E aí, não só você se especializou nisso, como você também vai conseguir mostrar mais resultado para o seu cliente. Posicionamento que vai trazer algum resultado, algum impacto, tanto para você quanto para os seus clientes ou para aqueles públicos de interesse desses posicionamentos, né? Muito gostoso ficar conversando aqui com você. Eu ficaria aqui horas, tá? Já digo, fiquei muito feliz. Eu também. Tem mais alguma coisa que você queira falar assim, finalmente, para eles? Algum recado? Alguma coisa que você queira... Eu vou deixar o convite, na verdade, para conhecer o Mago do Notion, que tem sido o meu projeto principal. Eu falo muito mais sobre produtividade e gestão de tempo, gestão de projetos, do que necessariamente sobre a ferramenta, mas também falo sobre a ferramenta. Então, quem está a fim de descobrir a ferramenta, venha conhecer o Mago do Notion. E se abrirem um pouco mais para essas possibilidades de que produtividade não é necessariamente fazer mais ou fazer melhor em menos tempo. Produtividade tem muito mais a ver com autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Sobre você entender realmente o que funciona para você e o que não funciona. Tem um pouco desses nãos que a gente acabou falando agora, né? Muito legal. Agora, quando você fala do Mago do Notion, no YouTube e no Instagram é o mesmo nome? Não. Então... importante, né? No YouTube é sebastian.baltazar. Só isso. Você vai achar todos os meus conteúdos lá. Legal, porque senão a galera fica perdida. Eu preciso dar um jeito de arrumar o meu posicionamento na internet, porque é o Ser Freela, Sebastian, é o mago, mas a gente tá em processo. Então tá bom. Então é Mago do Notion no Instagram e no YouTube Sebastian.baltazar. Muito legal. Obrigada, Sebastião. Imagina, eu que agradeço, tanto o convite como a conversa. Bom, espero que vocês tenham aprendido, porque eu aprendi pra caramba hoje aqui. E até o próximo podcast Descompressão Corporativa.